Muito bem, pessoal, nós vamos continuar aqui, só dando sequência à nossa explanação. Estão todos ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Dando sequência, pessoal, o Pinchas, ele, antes de fazer o que ele fez, em primeiro lugar, o Zimri foi bem atrevido, insolente com Moshe Rabbeinu. Depois Pinchas, quando viu a situação, que a epidemia estava se alastrando e que o povo estava se perdendo e podia ter a ameaça de todo o povo de Israel perecer, Pinchas foi para Moshe Rabbeinu e Moshe Rabbeinu tinha esquecido uma halachá. Deus fez com que Moshe Rabbeinu esquecesse uma halachá para Pinchas entrar em cena. Pinchas perguntou para Moshe, Moshe, há uma lei judaica que quando um judeu se une a uma midianita, vingadores podem atingi-lo mortalmente. É verdade? Moshe respondeu, essa halachá não se ensina, mas se formos perguntados, nós respondemos, sim. Esse tipo de lei judaica é muito delicado, mas, já que você perguntou, então a resposta é sim, nós não ensinamos. E Moshe tinha esquecido, na verdade, dessa lei, Pinchas o fez se lembrar. Aí Pinchas atingiu mortalmente o líder da tribo de Shimon. O povo reclamou, falou, esse cara é um facínora. Ele está querendo destruir o povo de Israel, os líderes do povo de Israel. Aí, naquele momento, Deus se revela para o povo de Israel. Hashem fala para Moshe, para transmitir para todo o povo de Israel. Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen. Eles pensavam, o povo de Israel, que Pinchas fez o que fez porque ele era neto de Itró. Ele não era só neto de Itró. Ele era neto de mais alguém. De quem? Aaron Cohen, Aaron o sacerdote, irmão de Moshe. Qual que era a característica dos sacerdotes, de Aaron e seus descendentes? Como está escrito no Pirkei Avot, na ética dos pais. Sejam dos seguidores de Aaron Cohen, Aaron o sacerdote, que amava a paz, perseguia a paz, amava as criaturas e as aproximava da Torá. Aaron Cohen era um homem de paz. E Pinchas fez o que fez, não porque ele era agressivo, violento, porque ele era sanguinário, ou porque ele queria resolver tudo pela base da força. Naquele momento, era a única forma de solucionar aquele impasse. Hashem, o Criador do mundo, que conhece o coração, a mente e a intenção de todos, ele chamou Pinchas, filho de Elazar e filho de Aaron Cohen. E mais ainda, Hashem firmou um pacto de paz com Pinchas. Havia um problema em relação a Pinchas. Quando Hashem designou o vovô Aharon e seus 4 filhos, que eram Nadav, Aviú, Elazar e Tamar, os 4 filhos de Aaron Cohen, oficialmente quem era sacerdote? Aaron e os seus 4 filhos. Acontece que o terceiro filho dele, que era Elazar, já era casado e já tinha um neto. Quem era o neto? Era Pinchas. E Hashem não falou nada que Pinchas também era Cohen. Então, a princípio, quem eles achavam que era Cohen? Somente
o avô Aharon e os 4 filhos. Os 2 mais velhos pereceram. Os 2 mais velhos, Nadav e Aviú. Sobraram Elazar e Tamar. Acontece que quando Deus designou Aron e seus 4 filhos como Koanim, o Pinchas já era um menino nascido, um garoto. E Hashem não se referiu ao Pinchas. Então, à primeira vista, Pinchas era só Levi. Nesse episódio que ocorreu na Parashá, Hashem falou, saiba você, Pinchas, que você também é Cohen. E foi o momento de revelar que você também é Cohen, foi exatamente agora. E Deus firmou um pacto de paz com Pinchas ben Aron Cohen. Ben Elazar ben Aron Cohen, filho de Elazar, neto de Aron Cohen. Esse trecho, um Moel, quando vai fazer um perito em circuncisão, quando vai fazer a circuncisão, ele começa a falar em voz alta esse trecho, que disse Deus para Moshe, para transmitir para o povo de Israel, que Pinchas, filho de Elazar, filho de Aron, a Cohen, ele acalmou a minha ira quando ele vingou a minha vingança no povo de Israel, e assim eu poupei o povo de Israel, por isso eu faço um pacto de paz com o povo de Israel. Por que a gente fala isso na hora do Brit Milá? Um pouco antes de fazer a circuncisão? Porque vem o Talmud e diz que Pinchas é a mesma pessoa que o profeta Elias, que é um anjo, Elial Hanavi. Pinchas e Elial Hanavi são a mesma pessoa. Há uma explicação que, apesar de que aparece no livro dos Juízes o falecimento de Pinchas, existe uma opinião que isso só foi aparente, que Pinchas mudou de nome e que virou Elias, o profeta, que também era Cohen. E que, na verdade, ele não morreu. Que o anjo, o Elial Hanavi, o Elias, o profeta, subiu numa carruagem de fogo e ele se revelou como sendo uma criatura não humana, mas sim angelical. Mas Pinchas era filho de Elazar. E tem uma outra explicação que ele sim faleceu, Pinchas, mas que ele voltou em outra vida. Ele voltou em outra vida como o profeta Elias, como Elial Hanavi. Então, a ideia aqui é de que Pinchas ele fez algo que, retroativamente, com a revelação de Deus, foi algo bom e positivo. Foi algo bom e positivo. Mas, aí se pergunta, o tema da aula, pode ser um extremista no judaísmo? Um Benor pode ser um extremista? Pode ser um radical? Não. Qual foi o único extremista em toda a história da civilização humana que teve o carimbo, a assinatura de Deus embaixo? Só teve um. Quem? Só Pinchas. Mais ninguém. Ninguém pode ser. Vocês sabem por que Pinchas pôde se dar o luxo de uma atitude radical? Porque ele era filho de Elazar e neto de Aron Cohen. Ele salvou o povo de uma situação muito mais grave. Se ele não tivesse feito aquilo que ele fez, o que ia acontecer? A epidemia ia acabar com o povo de Israel. Para fazer sobreviver da epidemia, para parar a epidemia, Pinchas teve que fazer o que fez. Ele ainda se lembrou de uma halachá que Moshe providencialmente tinha esquecido. Moshe não tinha problema de falta de memória. Deus apagou essa halachá, essa lei judaica da mente de Moshe, porque esse era o momento não de Moshe atuar, mas esse era o momento específico para a atuação de Pinchas. Quem tinha que entrar em cena era Pinchas. Por isso, essa parashá se chama, essa posição chama Pinchas, porque Pinchas foi um verdadeiro herói salvando o povo de Israel com um ato de severidade, com um ato de valentia, de bravura. Era um ato que aparentemente foi extremista e radical, mas foi naquele momento, diante daquela configuração. Ele fez tudo isso com a intenção de salvar o povo de Israel. Vamos nos lembrar que o seu ancestral Levi, que tinha 13 anos, junto com Shimon, acabaram com uma cidade inteira. Shimon porque era nervosão. Shimon porque era nervoso. Mas Levi fez isso, Levi, para servir a Deus, para atender às leis
dos Bnei Noach. Ele tinha que fazer aquilo. Então, e o Eliyahu Kitó fala que antes de Deus se revelar para Pinchas dizendo que ele era Cohen, oficialmente era Levi, só Levi. Então, nesse momento, o Eliyahu Kitó fala que Shimon e Levi agiram juntos de novo. O descendente de Shimon, na verdade, era filho de Shimon, que era o Zimbri. Ele fez aquilo para que toda a ira caísse sobre ele. Ele queria ser uma antena, o para-raio para espiar as falhas de toda a sua própria tribo. E Pinchas fez o que fez. Então, Zimbri se expôs para ser atingido por Pinchas, Zimbri, e Pinchas fez o que teria que ser feito. Mais uma vez, a dupla Shimon e Levi acabaram resolvendo a situação. Essa é uma pequena ideia da nossa porção, há muitas outras. A Torá é uma fonte inesgotável de inspiração e de ensinamentos, e as histórias vão se desenrolando, não exatamente segundo a nossa expectativa, mas trazendo uma série de novidades, uma série de colocações que vão, aos poucos, gradativamente, clareando as nossas ideias e a nossa compreensão da Torá. O que eu falei é uma gota no oceano em relação a Parashá de Pinchas. Por quê? Porque a Torá é uma sabedoria de Deus, uma sabedoria infinita de Deus. Então, que realmente possamos sempre nos inspirar. E, na verdade, Pinchas, existe uma ideia, não é obrigatória, o Rambam Maimônides não diz isso, mas é uma ideia do Talmud que Eliyahu Navi vai aparecer 3 dias antes da revelação do Mashiach, pode ser que ele possa aparecer depois também, e que ele vai anunciar a vinda do Mashiach. Então, Pinchas, que é o Eliyahu Navi, também está ligado à vinda do Mashiach, que seja o mais rapidamente possível, se Deus quiser. Nós vamos abrir agora o espaço para perguntas. Então, vou pedir que o nosso amigo Ivan ele abra aqui os microfones, para que todos possam fazer perguntas, e na medida das possibilidades, vamos procurar esclarecer o assunto. Por gentileza, tenha a bondade. Alguém tem alguma... precisa abrir os microfones, valeu? Pode abrir. Pode abrir. Rabino. Oi, Rabino. Gabriel, eu estava com saudades. Na nossa última aula, eu não te vi. Eu não vi você. Estava com saudades, Gabriel. Obrigado. Rabino, a morte por apedrejamento, no caso, como ela é? Qual o tamanho da pedra? Eu sempre tive essa curiosidade. Então, antes de mais nada, todas as penas capitais que aparecem na Torá, muitas vezes eu quero fazer aqui um esclarecimento muito importante. Os outros povos, as outras religiões, não têm acesso ao verdadeiro conhecimento da Torá. Eles pegam a casquinha da casquinha da casquinha e entendem tudo errado. Na verdade, os cristãos, eles veem aí as penas capitais da Torá, mas não era bem assim. Em primeiro lugar, se uma Sanedrin, se uma Suprema Corte Rabínica executasse uma pessoa, uma única pessoa em 70 anos, ela era considerada sanguinária. Ou seja, um tribunal mediano, uma pessoa só poderia ser julgada por 71 juízes rabínicos. 71! Só 71 juízes rabínicos podiam decretar a morte de uma pessoa. E isso ocorria, em média, próximo de um século. Era uma pessoa a cada quase 100 anos. Era raríssimo, era quase impossível uma pessoa ser condenada à morte. Então, por que estão descritas as penas capitais na Torá? Para assustarem as pessoas, para intimidarem as pessoas. Uma criança, a gente pode impor o temor à criança, mas não necessariamente precisa recorrer aos recursos de punição. Então, na verdade, é uma forma de educação. Você perguntou apedrejamento, como que era? Exatamente. Como que é o tamanho dessas pedras? Então, Não, eu vou explicar como era o apedrejamento. Mas isso aqui, vou esclarecendo. Na prática, é mais teoria do que prática. Na prática, isso era quase impossível de ocorrer, tá? Eles jogavam a pessoa, isso está escrito na Torá oral, no Talmud, a pessoa era lançada de uma altura de aproximadamente 4,5 metros a 5.
4 metros e meio a 5 é uma altura considerável. A pessoa era amarrada, ela não podia, como se fala, suavizar a queda com as mãos, ou de alguma outra forma, ela era jogada amarrada, dessa altura. Ela era jogada num solo que tinha pedras ligeiramente pontiagudas. Não era um solo assim, era um solo com pedras ligeiramente pontiagudas. Em geral, a pessoa morria. Se ela sobrevivesse à queda de 4 metros e meio a 5, então jogavam pedras pequenas. Ela era apedrejada. Lembrando que na pena capital, a ideia não era o condenado sentir a morte, a execução. Então, o que faziam com o condenado? Alguém tem alguma ideia? Faziam um brinde junto com ele. Faziam um lechaim junto com ele. Quando o condenado estivesse próximo à coma alcoólica, quase sem sentidos, aí que ele era morto, para não sentir nada. Não tinha a mitzvah dele sentir a sua morte. Tinha a mitzvah dele ser iluminado, eliminado. Ou seja, o condenado, antes de ser morto, ele era embriagado, até quase desmaiar. Quando ele estava prestes a desmaiar, aí ele era morto. Não era para ele sentir a morte. Não era para ele sentir a morte. Então, e existe uma ideia também que faziam isso com os korbanot. As oferendas, os sacrifícios. Existe uma ideia também. Não todos os korbanot, quem que era? Acho que era o bode que era jogado no desfiladeiro. Eu preciso rever essa informação. Existia alguma oferenda, eu acho que era o bode que no dia de Yom Kippur era jogado no desfiladeiro. Primeiro faziam uns lechaim com ele, com o bode, embriaga, para ele não sentir. Então, um condenado à morte não era para sentir a morte. Ele era executado porque era a vontade de Deus. E, mais uma vez, lembrando, qual que era a probabilidade de uma pessoa ser condenada à morte? Beirando ao 0. Rabi Akiva não participava. Na geração dele, não participou do Sanedrin. Apesar de ser o maior rabino dos últimos 2000 anos, ele não participou do Sanedrin, Rabi Akiva. Rabi Akiva teceu o seguinte comentário: e se ele participasse do Sanedrin, jamais na geração dele, pode ser que uma pessoa foi morta, ninguém morreria na geração dele. Por quê? Porque ele daria um jeito de justificar a pessoa a tal ponto que ela seria inocentada. Eu já lembrei aqui em outra ocasião, se uma Suprema Corte Rabínica de 71 juízes rabínicos, Sanedrin, se condenassem por unanimidade a pessoa à morte, o que acontecia? Se 71 juízes rabínicos condenassem a pessoa à morte, o que acontecia? Era absolvido? Ela era absolvida, exatamente, inocentada. Por quê? Porque o julgamento não foi justo, ele foi incorreto, ele foi impreciso. Por quê? Porque não existe uma pessoa na face da terra que não seja defensável. Se os 71 juízes rabínicos condenaram por unanimidade a pessoa à morte, então ela é absolvida. E por que não fazem um novo julgamento? Porque não voltam atrás. Não podem voltar atrás. Cometeram um erro. E não tem um tribunal superior à Suprema Corte Rabínica. Agora, se 70 juízes condenassem a pessoa à morte e um único fosse contra, aí o cara estava frito, porque não tinha unanimidade. Na realidade, não existe unanimidade. Quem que era um político brasileiro que falava a unanimidade é burra? Alguém falava, quem que era um cara famoso aí da mídia? Falava a unanimidade é burra. Não lembro, não. Né? Eu também não me lembro. Vocês são ministro, não sei o que era. Muito bem, pessoal. Mas, então, Gabriel, não eram pedras grandes, mas a pessoa era apedrejada somente se ela sobrevivesse à queda de 4 metros e meio a 5, amarrada em um solo de pedras ligeiramente pontiagudas.
em geral as pessoas, se fosse jogada, morria. Se sobrevivesse, já estava totalmente próxima da coma alcoólica. Já estava quase para lá de Bagdá, né? Muitos lechaim, muitos brindes. Faziam ela beber bastante, faziam um farbrengen, uma reunião racídica com ela, não. Faziam beber bastante. Quando ela estava quase desmaiando, aí jogava ela lá de cima. E quando ela caía de jeito, amarrada, ela ia morrer. Se ela sobrevivesse, então tinham que apedrejá-la. Isso porque está escrito na Torá. Aí fala que, puxa, parece terrível isso, radical. Acreditem, Deus é infinitamente piedoso, Deus. Se tem um apedrejamento aqui embaixo, que era, na verdade, opcional, isso aqui quase não ocorria, mais teoria do que prática, é porque ocorre isso em mundos espirituais de uma forma muito mais refinada em relação a luzes diferentes de Deus. Tudo que está escrito na Torá são reflexo daquilo que ocorre nos mundos espirituais. Obrigado, Rabino. Só mais uma observação, está escrito na Torá que 2 assuntos da Torá, há uma opinião no Talmud, que 2 assuntos da Torá nunca ocorreram na prática. Aquele Ben Sorer, o Moré, aquele filho beberrão e glutão, que tem uma idade específica, que ele era para ser julgado por um tribunal e ser condenado, executado, aquele filho que não ouvia a voz do pai e nem da mãe, dizem os sábios que esse filho nunca existiu. Depois uma cidade que era Iranidahat, uma cidade totalmente, como se diz isso aqui? Uma cidade totalmente pervertida, que toda ela se tornou idólatra, que ela deveria ser combatida pela guerra e todos mortos dentro dessa cidade. Segundo o Talmud, essa cidade nunca existiu no povo de Israel. Então, por que esses 2 assuntos estão na Torá? Porque eles são reflexos de aspectos muito mais elevados que ocorrem somente nos mundos espirituais. Rabino, sim. Em sua fala, em alguns momentos, o senhor falou com relação né, que a Torá, de fato, ela é uma fonte esgotável de sabedoria. Sim. E falou também com relação às questões espirituais. Esse momento que o povo de Israel passou, né, durante esses 40 anos do deserto, foi uma forma de refinar. Sim. Né, porque saiu do Egito, né, de uma nação totalmente idólatra, essa passagem do deserto é uma forma de refinação espiritual, de elevação. Sim. Eu penso que o Pinhas, ele cortou o mal pela raiz, e teve o mérito também de receber o sacerdócio, não sei se pessoa correta. Sim, na verdade foi uma configuração, foi a pessoa certa, no momento certo, na circunstância certa, tomando a atitude certa. Ninguém mais pode fazer a mesma coisa que o Pinhas, porque extremista no povo de Israel até hoje só houve um que foi autorizado por Deus. Outros não são autorizados. Só Pinhas. Desculpa, eu te interrompi, desculpe. Não, sem problema, sem problema. O ato desse casal de ter praticado, né, o sexo, foi feito também numa hora errada, no momento inapropriado e na frente, talvez, que não devia assistir tal situação. É lógico que o corpo ele necessita, né, dessa satisfação. Tá? Vamos nos lembrar que Zimbri não era uma pessoa qualquer. Zimbri era o líder maior da tribo de Shimon. Ele não podia se rebaixar até esse nível originalmente. Ele se rebaixou muito, né? E ele fez uma coisa que era proibida. Veja só. Mais um detalhe da Lahá. Essa lei judaica que não se ensina, mas já que Pinhas foi perguntar para Moshe, Moshe acabou falando para ele se lembrou, Moshe, que quando um judeu se une a uma midianita, vingadores o atingem mortalmente, essa lei judaica ela é só válida no momento da cópula. Se eles se separarem, então a pessoa que tirar a vida do outro que está envolvido, ela é culpada de assassinato. Não pode ser nem um momento antes,
em nenhum momento depois. Só é válida essa atitude no momento, na hora H e no momento exato. É uma lei judaica difícil de praticar e é uma lei judaica tão sensível que ninguém ensina para ninguém. Mas se perguntarem, aí revelam. E um detalhe interessante que eu percebi nessa paraxá, que eles colocaram as necessidades físicas acima da nossa necessidade espiritual. Na verdade, o que ocorreu é que a tribo de Shimon estava enfeitiçada pelo Bilam, pelo Balaque, pelo povo de Midian. Depois eles declararam uma guerra total contra Midian, o povo de Israel. Foi uma guerra diferente. Foram os 1.000 homens mais elevados de cada tribo. Não foi todo o povo de Israel. 1.000 homens mais sagrados, elevados de cada tribo. Foi uma guerra, foi a última missão do Moshe Rabbeinu. Deus falou, você vai fazer isso, Moshe, depois você vai se recolher junto de seus ancestrais. Sabe o que o povo de Israel fez naquele momento, segundo os comentários? O povo de Israel não queria que Moshe falecesse. O que o povo de Israel fez para se preparar para essa guerra? Alguém tem ideia? O povo de Israel fez Operação Tartaruga. Fez tudo bem devagar para ganhar tempo. Eles não queriam que Moshe fosse embora. Então, Moshe, Deus falou que você ia falecer depois de você preparar o povo para essa guerra. Nós vamos fazer tudo bem devagarzinho. Aí a gente vai ter mais tempo com Moshe perto da gente. Operação Tartaruga. Para o Moshe não morrer depois. Então, essa guerra foi totalmente extraordinária. O povo de Israel foi atacado por cima. Você sabe o que o Bilam fez? Sabe quem participou do lado de Midian da guerra? Somente os soldados que estivessem fazendo aniversário naquele dia. Porque no dia do aniversário tem um brilho maior da alma da pessoa. Bilam só escolheu os soldados aniversariantes. E sabe como que eles atacaram o povo de Israel? De cima para baixo. De cima para baixo. Eles eram tão poderosos que eles sobrevoaram. Esses soldados voavam em cima do povo de Israel. E de lá, eles jogavam lanças para cima do povo de Israel. Está escrito no Talmud, no Midrash, que o Pinchas pegou o tzitz. Tzitz era aquela faixa do avô dele, do Aaron Cohen, que estava escrito Kodesh la Hashem, sagrado para Deus. O tzitz era uma faixa que era uma indumentária, uma roupa do Aaron Cohen. Ele pegou o tzitz e ele apontava para cada midianita que estava sobrevoando o povo de Israel. Quando ele apontava o Pinchas, o midianita caía e morria. Era uma guerra que lembrava contos de Nárnia. Era uma guerra totalmente sobrenatural. E Midian era um povo de feiticeiros. E o Bilam e o Balak estavam a todo vapor. No final, nessa guerra que aconteceu, só para finalizar, no final, nessa guerra, o Drash explica o seguinte, que mataram o Bilam, o feiticeiro, o profeta Balaão, Bilam, mataram o passando pela espada, o atingindo pela espada. E Urashi fala o seguinte, já que ele quis atingir o povo de Israel pela arma mais poderosa do povo de Israel, qual que é a arma mais poderosa do povo de Israel? A capacidade de verbalizar as ideias. Não é à toa que os judeus são 0,2% da humanidade e tem mais de 20% dos prêmios Nobel. Por quê? Porque é a capacidade de verbalizar as ideias. E a boca está associada ao balbuciar as preces e estudar a Torá. Lembrando que o estudo da Torá no judaísmo não é leitura. Não existe esse negócio de leitura silenciosa. Se a gente só ler com os olhos e não pronunciar com a boca, não cumprimos com a mitzvah da Torá. Então é importante vocês saberem que quando vocês lerem um livro, qualquer livro sobre Torá, mesmo em português, não leiam só com os olhos. É importante, mesmo que mesmo que bem baixinho, é importante pronunciar as palavras com a boca.
Tá? É interessante. Então, a boca que está envolvida nas preces é a mesma coisa. Pessoal, a gente não reza com os olhos. A gente reza com os lábios, não com os olhos. A gente fala com Deus. Alguém fala com os olhos? Pode até falar com os olhos, mas normalmente a gente fala pronunciando palavras. A gente estuda, segundo o judaísmo, verbalizando. E o que o Bilam quis? Ele pegou a arma dos judeus, que é a boca, a verbalização das ideias, e quis atingir os judeus como? Quis atingir os judeus com pragas, com maldições. Então, o que os judeus fizeram com o Bilam? Na hora de atingir o Bilam, foi com a arma do Bilam. Qual que é a arma dos outros povos? Não é a boca, não é a virba. Como está escrito na bênção do Yitzhak, que ele não, o patriarca Isaac não era cego e não reconheceu o seu filho Jacó. O que está escrito? Está escrito lá, ele fala uma profecia. A voz é a voz de Jacó, mas os braços peludos, as mãos são as mãos de Esaú. Na hora de se impor intelectualmente, é Jacó, pelas ideias, pela voz, pela verbalização das ideias. Na hora de se impor intelectualmente, é Jacó. Na hora de impor pela força da espada, em posição física, aí é Esaú. Então, como foi morto o Bilam? Foi morto pela espada, a arma que ele entendia. Ele tentou usar a arma indevida para atingir o povo de Israel. Ele acabou sendo executado com a arma ligada a ele, que era a espada. Muito bem, pessoal. Na verdade, Pinchas, como eu falei, ele preparou o caminho que vai ser finalizado com a revelação de Mashiach. Mais uma coisa, todo mundo pensa que Mashiach vai ter que fazer uma grande guerra para atingir os inimigos do povo de Israel? De jeito nenhum. A maior parte da humanidade que tem um bom coração vai seguir o Mashiach. Mas em vez de Mashiach ir atrás do inimigo, não vai acontecer isso. É o inimigo que vai se levantar para combater o Mashiach. E aí, na hora que o inimigo se levantar para ir para cima do Mashiach, então ele vai acabar sendo eliminado. Quem é esse inimigo? Como é o nome dele? Amalek. Quem é hoje em dia Amalek? Não sabemos. Não tem como identificá-los. Qual a principal característica de Amalek? Frieza total e uma ideia fixa 24 horas por dia em acabar com o povo de Israel. Quem será que é Amalek? Hoje em dia tem algumas pessoas, alguns líderes. É o Hamas, a cúpula diretiva do Irã. Não sei, tem gente aí que quer acabar com os judeus, fica pensando nisso 24 horas por dia. Eles vão aparecer na hora de Mashiach e vão partir para cima de Mashiach. Aí eles vão ter que vamos usar o termo tático militar. Não vão falar em termos mais grosseiros. Eles vão ter que ser neutralizados. Então, são muitos Amaleques, porque o que nós temos de antissemitas pelo mundo afora... Nossa. Então, o Amalek não é só antissemita que quer prejudicar o povo de Israel. É aquele que vai se levantar para tentar combater o Mashiach. Essa é a ideia. Então, não sei se vão ser muitos, mas vão para cima do Mashiach, né? Então vamos. Isso aqui é uma ideia. Pode ser que nem isso ocorra. Na verdade, o Rambam ele põe um ponto final em relação a todas as profecias em relação ao do Mashiach. Rambam Maimônides, que é aquele que codifica, o codificador dos critérios de identificação do Mashiach e da redenção, ele fala o seguinte: esse assunto só saberemos ao certo como ocorrerão no momento devido, quando eles começarem a ocorrer, obviamente. Se Deus quiser, a qualquer momento, se Deus quiser. Pessoal, mais alguma perguntinha? Obrigado, Rabino. Eu que agradeço a participação de todos. Alguém tem mais alguma pergunta? Rabino, eu de novo, no Fala, caso. Gabriel.
Fala. Eu não entendi muito bem a questão de Miriam, porque ela foi prejudicada quando ela falou contra Moisés. Tipo assim, ela parecia ser uma irmã mais velha, preocupada com a situação do irmão. Sim. Eu não entendi. Na verdade, qual é a preocupação? Moshe era uma pessoa totalmente diferente. Alguém sabe exatamente qual que era, o que a Miriam falou de Moshe para Aaron Cohen, para o outro irmão? Que A estava errado de separar? Tzipora, esposa Que de ele estava Moshe, errado de a separar? Tzipora, esposa de Moshe, falou o seguinte: Moshe não convive mais comigo, e é uma obrigação da lei judaica que um marido conviva, coabite, se una fisicamente com a esposa. A esposa alegando que o marido não está se unindo a ela, isso é motivo de divórcio pelo judaísmo. Certo? E Moshe não estava fazendo isso. E a Miriam foi comentar isso com Aaron, que a Tzipora tinha falado com ela. O que aconteceu com a Miriam? Ela ficou com lepra. Não é lepra, era aquele problema de pele, certo? E aí, sabe o que aconteceu? Isso não está escrito que Deus se revelou para Aaron Cohen e Miriam. Está escrito na Torá que Deus se revelou para Aaron Cohen e Miriam. Sabe quando Deus se revelou para Aaron Cohen e Miriam? Alguém tem alguma ideia? Eu já falei em alguma outra aula. Quando Deus se revelou para os irmãos de Moshe? Quando Aaron Cohen estava nas intimidades com a esposa e quando a Miriam estava nas intimidades com o marido. Naquela hora, Deus se revelou para Aaron e a Miriam. Eles saíram correndo e tiveram, não sei, foram para o mikve, coisa e tal, para se purificarem, para receber a revelação de Deus. Por que Deus fez isso? Se revelou no momento de eles estarem unidos aos seus cônjuges. Porque Hashem falou para eles, Moshe não é igual a qualquer outro ser humano. Moshe é diferente. Eu me revelo a todo momento para Moshe. É claro que Deus deu um jeito de consolar a Tzipora e Deus a compensou a Tzipora de uma outra forma. Deus é totalmente justo. Ele não ia fazer uma coisa dessa que uma mulher casada não pudesse conviver com seu próprio marido. Então, de alguma forma, Deus compensou ou fez com que a Tzipora nem se preocupasse muito com isso, se bem que ela comentou isso aqui, mas de qualquer forma, Moshe era diferente de outros seres humanos. Por isso que Moshe não poderia estar unido à sua esposa, porque Deus poderia se revelar a qualquer momento para Moshe, e Deus não, para se revelar para Moshe, ele não pode estar se unindo à sua esposa. Isso que aconteceu com Miriam e Aaron. Pessoal, nós vamos finalizar nossa aula agora. Nós agradecemos muito a participação de todos e que possamos ser instrumentos da irradiação da bondade infinita de Deus. Amém. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Amém. Vai Obrigado, finalizar a qualquer momento. Amém. Temos somente alguns segundos.